Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a independência do Brasil. O professor André Brito aqui falando. Esse tema que vamos abordar hoje é um tema muito importante, sobretudo para quem é brasileiro, né? No ano de 2022, nós estaremos aí diante de uma comemoração. Uns vão comemorar e outros vão analisar criticamente. Mas o fato é que nós teremos 200 anos desse episódio, né? Então nós vamos começar a analisar essa imagem e eu gostaria de colocar algumas questões, algumas indagações. A primeira questão é: você sabe quando ocorreu a independência do Brasil? Eu suponho que se você perguntar para um adulto que esteja próximo de você, ele não vai saber responder. Talvez ele até indique o 7 de setembro, mas dificilmente vai saber ano, mês, a data completa, por assim dizer, né? Não que isso faça tanta diferença para a vida de alguém, mas de certa forma é um indicativo, né? Quando uma pessoa, um cidadão não conhece a história, ou pelo menos passagens importantes da história do seu país, ele tende a não valorizar tanto esse país, não tende a valorizar essa nação, e de certa forma isso gera um certo descompromisso em lutar por aquilo que ele acredita importante nesse país. Eu penso assim. Vamos olhar essa imagem. O que vocês entendem ao olhar essa imagem? O que essa imagem traz à mente? E com que objetivo será que ela foi pintada? Quando será que esse quadro foi feito? Vocês têm alguma ideia, alguma noção? E será que havia nesse momento, no 7 de setembro de 1822, um sentimento de nacionalidade, uma identidade nacional? Ou seja, será que o indivíduo que estava lá na província do Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no Ceará, ou lá em Minas Gerais, será que ele se via como um brasileiro? Essas questões nós vamos procurar esclarecer ao longo dessa apresentação. Então, essa pintura, gente, ela foi feita muitos anos depois do episódio que ela tenta retratar. Se você olhar de forma assim desavisada, você tende a pensar que essa pintura foi feita por alguém que estava ali no chamado Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro teria levantado a sua espada em cima de um cavalo imponente e proclamado a independência do Brasil, certo? Mas não foi bem assim. Essa pintura ela foi feita mais de 60 anos depois e ela tinha alguns objetivos. Um dos objetivos era fazer uma homenagem à monarquia no momento de enfraquecimento do imperador Dom Pedro II, né? Então, uma ideia era fazer uma homenagem, uma tentativa de dar um respaldo para o governo imperial. E a outra tentativa que se pode atribuir essa pintura do Pedro Américo é a tentativa de criar uma imagem idealizada do passado. Tentar representar esse passado como um momento glorioso, como um ato de bravura do príncipe regente Dom Pedro, que levanta a espada e declara a independência. Aos poucos, no desenrolar dessa aula, a gente vai ver que a história não é bem assim. É importante a gente perceber que a independência do Brasil não resultou de uma vontade única de uma pessoa, de um príncipe que levanta uma espada e faz um movimento de emancipação. Não. É importante lembrar que esse evento estava dentro de um contexto mais amplo, né? Então, para isso, a gente precisa
atentar para alguns episódios, alguns acontecimentos ali no início do século XIX que tiveram uma relação importante com esse processo. E por processo nós entendemos o desencadear de diferentes eventos que, concatenados, desencadearam a independência ou a emancipação política do Brasil. Nós já vimos em outras oportunidades o que acontecia na Europa, a ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, como ele expandiu os seus domínios pela França e por toda a Europa, impôs um bloqueio continental e, de certa forma, determinou uma tomada de posição da corte portuguesa. E nós vimos que, amparado pela Inglaterra, o príncipe Dom João toma a decisão de transferir a corte para o Rio de Janeiro. Então esse é um episódio que a gente precisa ficar atento, né? Importante nesse processo de independência. Em 1815 acontece outro evento importante, né? Que é a chamada elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal ao Algarve. Em 1820 uma revolução acontece lá na cidade do Porto, em Portugal. E em 1822 o rompimento. Então vocês reparem que esses marcos apontam para algo mais complexo. Não foi uma coisa que da noite para o dia veio à cabeça de Dom Pedro e fez com que ele levantasse a espada e proclamasse a independência do Brasil. Não. Foi um episódio que está relacionado a um contexto histórico mais amplo e, de certa forma, complexo, né? Muito bem. Vamos relembrar, então, algumas modificações, né, e alguns significados da transferência da corte portuguesa em 1808 para o Brasil. Em primeiro lugar, essa transferência deslocou o centro de gravidade do poder de Portugal para a colônia. Então, da noite para o dia, acontece uma coisa inédita, que é a transferência de todo o aparato burocrático e administrativo da metrópole portuguesa para a colônia, aqui no Rio de Janeiro. E isso altera uma série de coisas, isso altera e muda muita coisa, né? Estabeleceu no Rio de Janeiro as instituições de governo, os tribunais, criou uma série de modernização, trazendo, por exemplo, a Biblioteca Real, criando depois, né, um banco, o Banco do Brasil, e várias outras instituições, de maneira que a cidade do Rio de Janeiro se torna a sede da monarquia portuguesa. E o Império Português, que possuía terras na África, na Ásia, aqui a colônia portuguesa, de mera colônia, ela se torna a sede do governo. Isso é muito importante. Então, para a gente entender o processo que vai desencadear o chamado Grito de Ipiranga na emancipação política, é preciso estar atento para isso, né? Esse deslocamento da corte em 1808. Mas ele sozinho não era um evento em si que já apontava para uma futura independência do Brasil. Não, isso não estava determinado, tá? E aí eu chamo a atenção para um mal entendido, né? Que algumas pessoas vão explicar a independência do Brasil. Eles citam lá a Inconfidência Mineira de 1789, diz, olha, ali já existiam umas forças políticas e econômicas que queriam fazer a independência do Brasil. Não. O que acontecia ali era um movimento provinciano que tinha por objetivo fazer um rompimento com a dominação portuguesa e, no máximo, a independência da capitania de Minas Gerais. A mesma coisa a gente pode falar da Conjuração Baiana de 1798.
Ali não eram eventos que já apontavam para a independência. Não havia essa noção de conjunto, essa visão de Brasil. Isso foi uma coisa construída depois, certo? Muito bem. Algo que se deve lembrar também, gente, que é muito interessante pensar que nenhuma outra monarquia, que nenhuma outra casa real deixou a sede do poder, a metrópole, para se deslocar para a colônia. Isso é um fato único e interessante que ajuda a explicar, inclusive, por que depois da separação, depois da emancipação política de 1822, se conseguiu manter esse enorme território que nós temos aqui como uma unidade. Isto é, na América Espanhola houve uma fragmentação, ou seja, aquele território enorme que era a colônia espanhola, ele se fragmentou, se dividiu em várias repúblicas. No Brasil não, conseguiu se manter a identidade. Uma das explicações se deve ao fato de a família real e toda a estrutura de governo ter se transferido para a colônia em 1808, né? E aí, essa transferência deixou o Rio de Janeiro e o Brasil numa situação privilegiada, enquanto Portugal ficou lá, jogado às traças, dominado pelo exército napoleônico e em desvantagem, principalmente com relação ao comércio. Então, essa vinda da família real em 1808, ela abriu um caminho que poderia ser seguido no sentido da independência. Poderia, mas isso não estava dado, não estava determinado. Mas, de certa forma, criou condições para que isso pudesse, no momento histórico oportuno, ser concretizado. Muito bem, então o que acontece? Um enfraquecimento da dominação portuguesa sobre o Brasil. A transferência da família real para o Brasil, a família real para a colônia, ela vai significar um enfraquecimento das rédeas do controle português sobre a colônia brasileira. E, ao mesmo tempo, isso vai fortalecer na correlação de forças dos estados ali no início do século XIX, né, dos estados, que eu digo as nações, vai favorecer a Inglaterra, né? Vejam vocês, do ponto de vista comercial, a Inglaterra passa a mandar os seus produtos aqui para o Brasil e a cobrança de impostos dos ingleses é de 15% apenas, enquanto produtos portugueses passam a ser taxados em 16%. Outros países, como por exemplo os Estados Unidos da América, se quisessem comercializar, ou seja, exportar aqui para o Brasil, pagariam 24%. Tudo isso significa uma ascensão da Inglaterra, significa um enfraquecimento do chamado antigo sistema colonial, em que Portugal era capaz de determinar o pacto colonial, exigindo que a colônia só vendesse ou comprasse produtos de Portugal, impedindo que outros estados comercializassem diretamente com o Brasil. Então, no início do século XIX, nós temos, de certa forma, um enfraquecimento daquele Portugal que se tornaram pioneiro na expansão marítima. Temos a ascensão da França de um lado e a ascensão da Grã-Bretanha, da Inglaterra, de outro. É nesse processo, é nesse caminho que as coisas vão delineando a construção de um processo que culminou na independência do Brasil. Muito bem, só que o tempo passa, né? O período que Dom João passa no Brasil, governando o Brasil, depois a sua mãe morre, ele se torna
ele é coroado, né? Se torna o Dom João VI aqui no Brasil, período joanino, acontece a consolidação da colônia, é um período, de certa forma, conturbado, né? Dom João, para tentar fazer uma retaliação à França, ele invade colônia francesa na América, Guiana Francesa. Ele também se envolve numa guerra aqui da Cisplatina, na América do Sul, onde futuramente seria o Uruguai, né? Ele enfrenta também um movimento de separação, né? Em 1817, no Nordeste. Então é um contexto complexo. E na Europa, Napoleão finalmente é derrotado. Todas aquelas monarquias que foram depostas, que foram afastadas do poder pelo Napoleão, elas retornam e os seus representantes fazem uma reunião, o Congresso de Viena, para fazer um novo arranjo, né, para tentar restaurar as monarquias e o antigo governo, o antigo regime na Europa. É nesse contexto que eles vão dizer para Dom João: Dom João, você precisa retornar para a Europa para você ser reconhecido como rei, para você ter a sua legitimidade de volta. E aí, naquela má vontade, sem querer retornar para Portugal, estando bastante ambientado já no Brasil, no Rio de Janeiro, o Dom João é aconselhado a fazer um esquema, um arranjo. O que seria esse arranjo? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então, nesse momento, o que acontece? A colônia brasileira vai para um outro patamar, um patamar de igualdade com Portugal. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Brasil, Reino Unido, Portugal e Algarve. Olha que interessante. É um arranjo político que permite que o Dom João tenha a sua legitimidade reconhecida diante dos outros estados, diante das outras monarquias na Europa. Então percebam vocês o caminho. 1808, a transferência da corte, da família real e de todo um sistema administrativo, um aparato de governo. Várias coisas acontecem aqui no Brasil, na América do Sul e na Europa, e nesse novo contexto acaba surgindo a oportunidade e o Brasil se torna Reino Unido, né? Bom, na esteira dos acontecimentos, Portugal, que havia ficado meio jogado às traças, Portugal passou a ser, gente, um protetorado britânico. Perdeu a sua autonomia desde a invasão da França em 1808 e desde que Napoleão foi expulso, os ingleses passaram a administrar. Então, algumas forças se juntaram, forças políticas e econômicas, né? A burguesia portuguesa, setores da burguesia, da nobreza e também do clero, e eles fizeram um movimento e expulsaram os ingleses do governo de Portugal e fizeram uma revolução. Essa revolução é chamada Revolução Constitucionalista do Porto, né? Uma revolução inspirada naqueles princípios iluministas, nos princípios liberais, no sentido de que os reis deveriam ser limitados por uma Constituição. O fato é que houve a construção de um novo governo, criou-se uma Assembleia Constituinte e reuniu-se deputados de várias partes de Portugal, criou-se um governo, uma junta governativa, e esse governo foi chamado de Cortes, né? Ou a reunião dessas novas lideranças foram chamadas de
cortes. E aí a coisa começa a apertar em relação à colônia brasileira. Então aí é como se os portugueses fossem querer correr atrás do prejuízo, por assim dizer. Muitos haviam ficado prejudicados no comércio, né? Quando da abertura dos portos aqui do Brasil, quando o Brasil foi colocado em pé de igualdade com Portugal. Então algumas forças se rearticularam para tentar mudar a situação. E o que eles queriam? Eles queriam criar um novo tipo de governo, uma monarquia constitucionalista, ou seja, que o governo do rei Dom João VI fosse limitado por uma constituição, certo? Mas Dom João estava no Brasil, seu filho Pedro também já estava ambientado e nem tinha interesses em retornar a Portugal. Mas ele estava num dilema. Se ele não retornasse, ele poderia perder o direito de ser rei de Portugal. Então as cortes fizeram várias exigências, né? Uma delas era o retorno da família real para Portugal, né? Eles queriam a anulação completa daqueles acordos comerciais com a Inglaterra, que deram maior benefício à Inglaterra em prejuízo de Portugal. E aí Dom João ficou naquele dilema, né? Como lá em 1807, quando Napoleão falou, vou invadir, transfiro a corte para o Brasil ou não? Dom João ficou ali, né? Reticente, pensava, repensava, até tomou a decisão. Agora, com a pressão que as cortes faziam sobre ele, finalmente ele tomou a decisão de partir, retornar para Portugal e assegurar a posse do trono, né? Ainda que a contragosto, sendo limitado por um conjunto de direitos, uma constituição, mas ele nomeou o seu filho, né? O rapaz, um jovem lá, 20 anos de idade aproximadamente, o Pedro, né? Ô Pedro, vem cá, meu filho. Eu vou para Portugal e você fica para governar o Brasil, ok? Então, Dom João fez o decreto, nomeou seu filho como príncipe regente do Brasil e retornou, né? Mas acontece, gente, que muitas elites econômicas e políticas aqui do Brasil, né, acabaram acreditando que essa revolução em Portugal seria uma coisa boa, né? Que elas eram iluministas, que elas estavam alinhadas aos princípios do liberalismo político, né? E aí muitos deputados foram eleitos para representar as províncias do Brasil nas cortes em Portugal. Então as províncias daqui mandaram seus representantes. Muitos não estavam interessados em manter a submissão ao Dom João ou a um príncipe, né? Eles acharam que isso daria maior autonomia. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que os deputados das cortes não eram assim tão liberais. Eles perceberam que eles queriam, os deputados das cortes portuguesas queriam, na verdade, fazer o Brasil retroceder a uma posição de submissão em relação a Portugal, né? Então, um dos decretos da corte foi exatamente anular a nomeação de Dom Pedro como príncipe regente. E assim as cortes foram baixando várias leis, vários decretos extremamente repressores e centralizadores lá para Portugal. Ou seja, queria retomar
as rédeas com relação ao Brasil. E aí eles extinguem tribunais e instituições de governo, eles determinam o retorno do Pedro, né, do príncipe regente, e passam a enviar mais tropas portuguesas para garantir que todas as províncias aqui do Brasil se submetessem ao poder direto das cortes. Resumindo, eles queriam fazer o Brasil retornar à posição de uma mera colônia de Portugal. Essa galera não é boba nem nada, né, gente? Eles haviam tido prejuízos no tempo que Portugal ficou lá, jogado às traças, né? Que Dom João VI governava o Brasil e não estava lá, deixou Portugal abandonado aos franceses, e depois aquela coisa de protetorado dos britânicos. Evidentemente que eles estavam muito ressentidos com toda essa situação e estavam tentando fazer a história voltar atrás. Agora pensa numa coisa, muitos comerciantes, grandes comerciantes que traficavam escravos, grandes fazendeiros, senhores de engenho, que passaram a lucrar muito com a abertura do comércio, proporcionado pela vinda da família real. Vocês acham que esse povo iria aceitar que Dom Pedro voltasse para Portugal? Vocês acham que eles aceitariam essa posição de submissão do Brasil? Sim ou não?